Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 3 de abril, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, este é o programa Verbum, a palavra de Deus da Diocese de Santo André, transmitida pelas mídias sociais. Eu sou o Padre Cauê, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em São Bernardo do Campo, e hoje vamos meditar o Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho para nós proposto é o evangelho dos discípulos de Emaús, que estão a caminho desta cidade e no meio deste encontro, no meio deste caminho, encontram-se verdadeiramente com Jesus. O texto ele é construído de uma maneira muito bonita, mas eu gostaria de refletir com você como esse encontro traduz também o nosso encontro semanal com o Senhor, ou traduz o encontro da nossa própria vida. Certamente você, como os discípulos, saem da sua própria casa em direção a Emaús, para poder celebrar a presença do Senhor em nosso meio. E ali neste caminho, o Senhor se põe a caminhar conosco, assim como você faz quando sai no domingo da sua casa para ir à celebração da Santa Missa. Alguns com percurso maior, outros com percurso menor. É interessante que ao chegarmos diante da celebração, ao chegarmos à casa do Senhor, nós expomos a Ele as nossas angústias, nossas intenções, tudo aquilo que queremos colocar diante de Deus. Dizemos a Ele como estamos lendo a nossa vida, em que sentido estamos caminhando. E aí Jesus então nos explica as Escrituras. É Ele mesmo quem partilha conosco a palavra de Deus. É Ele mesmo quem nos propõe um novo olhar sobre a vida. Jesus é assim, meus irmãos. Ao nos encontrar, repropõe a vida de uma nova maneira, não mais marcada pelos fracassos
e pelas falhas que tantas vezes temos, mas marcada agora pela esperança num Deus que há quem tudo faz, a quem tudo pode e que consegue transformar todas as coisas. Após essa cena, Jesus então com os seus discípulos continuam a caminhar. E aí então, chegando a determinada casa, Jesus faz que vai passar adiante. E é bonito de ver o pedido dos discípulos: Senhor, fica conosco. Nós também, meus irmãos, ao ouvirmos a palavra de Deus, também devemos ficar com um coração assim, pedindo ao Senhor que permaneça ao nosso lado, que nos ajude a caminhar, porque sem a luz do Senhor, nada somos. Sem o Senhor nos explicar o sentido da nossa vida, sem o Senhor nos explicar o sentido da nossa realidade, nosso olhar pode vacilar bastante. Mas com o Senhor nos explicando todas as coisas, a nossa fé aumenta. E é bonito então que Jesus entra para a casa dos discípulos e partilha com eles o pão que para nós é o pão da Eucaristia. E os gestos de Jesus da última ceia repetem-se aqui. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Este é um símbolo da Eucaristia que ainda hoje manifesta a presença de Jesus em nosso meio. Já não vemos Jesus com esses próprios olhos que temos, mas com os olhos da fé, no pão da Eucaristia, nós nos encontramos com o Senhor. Ou como dizemos em toda a missa, Ele verdadeiramente está no meio de nós. Que em cada Santa Missa que você participar, que cada Eucaristia, a Páscoa semanal, possa encher o seu coração dessa alegria dos discípulos de Emaús. E você também, neste sacramento pascal, encher o coração e sair da igreja, sair da missa, sair da celebração também dizendo a mesma coisa. Não ardia o nosso coração ao estarmos aqui? Se o seu coração arde, coloque os pés a caminho, saia para anunciar o Senhor a tantos que precisam desta alegria que você também sente ao ouvir a palavra e receber a presença de Jesus na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.